se identifica como indígena? Tá conseguindo ver, gente? Tá indo o compartilhamento de tela para vocês? Não, acho que eu não Sim. tô vendo, não. Ah, pra galera tá indo? Então, beleza. Foi, chegou. Assim. Aqui pra Agora mim. tá gravando também. Show. Então, eu vou sair do vídeo, eu vou ficar aqui, mas sair da imagem, só para não travar aqui a internet, tá? É o mapa do IBGE que tá aí na tela? É porque eu Vou não tô colocar vendo. agora. Ah, É, o tá. primeiro do IBGE. Vou dar uma aumentada aqui Isso. no zoom aqui. Então, vocês Pronto. podem observar aí no mapa que parece que é muita gente, ou seja, tem indígena no Brasil inteiro. Mas isso não são tribos indígenas. São pessoas em meio à população brasileira que se identificam com a etnia indígena. Então a gente pode pensar o seguinte, com a etnia não, com as etnias, né, que são plurais. A gente pode observar o seguinte, o índio brasileiro, ele se misturou à população, a grande parte dele, claro que alguns mantêm lá a cultura tradicional, vive em tribos, etc., tentam manter a cultura deles, a cultura ancestral. Mas a maior parte se dispersou em meio à população, mas não deixaram de se identificar como indígenas também. Isso é bem curioso da gente analisar. Agora, o mapa seguinte, que a Eloá vai colocar na tela aí, é um É mapa o que já coloridinho, né? mostra a distribuição dessas etnias indígenas na época do descobrimento, em 1500. E aí, ao lado, no mapa aí, tem um quadrinho mostrando as várias etnias, as principais etnias, né? Não são todas, mas algumas. Tem algumas etnias que eram meio que guarda-chuva, assim, que abarcavam vários povos diferentes. E as duas principais que a gente pode destacar é a etnia Tupi e a etnia Tapuia. Os Tupi eram os povos que habitavam, no momento em que os portugueses chegaram aqui, eles eram os povos que habitavam o litoral. Eles tinham a característica de ser mais amistosos, tanto é que eles receberam, uma vez que os portugueses aportaram aqui, não foram recebidos com violência nem com agressividade, foram bem recebidos. Ih, ele saiu. Ixi, tem que avisar ele, senão ele nem vai perceber que caiu, né? Igual da outra vez. Vou mandar mensagem para ele. Peraí.
Já falei com ele de novo, ele já tá voltando. Mas ele caiu, continua aqui gravando, mesmo ele não estando online. Isso é normal acontecer? Porque só grava a conta do Map, ele não é online. Acho que deu algum bug aqui. Não, talvez por ele não ter gravação, né? Deve sido ele cair e continuar gravando. Não sei falar exatamente. Essa é uma negação no que diz respeito ao online e essas tecnologias. Mas eu acho que não como ficar gravando se a conta não estiver aqui. Então, provavelmente é algum bugzinho. Ele já tá voltando, viu, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, já quiserem colocando aqui. Voltei aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Desculpa aí que problema de junta aqui do computador. Mas olha só. Não, problema não, professor. Os dois problemas... Tá tudo bem, professor. Eu percebi o seguinte, as duas vezes que travou aconteceu quando eu cliquei para gravar. Como agora a aula está sendo gravada ali, eu estou observando, então vamos tocar o barco e não preocupar mais com isso. De vez em quando, aí vocês fazem um barulhinho, alguma coisa para eu saber se eu estou ainda online ou não, tá? Bom, eu estava falando das etnias Tupi e Tapuia, não é isso? Era nessa parte que estava, né? Isso. Oi? Isso, beleza, então. A gente concluiu a diferença entre os tupis e os tapuias, que eram as etnias principais que englobavam quase todas as tribos aqui do Brasil. E eu ia falar um pouquinho a respeito dos índios que viviam aqui na região onde a gente mora, aqui na região do Sul Fluminense, interior aqui do estado do Rio, pegando Minas Gerais até Goiás, que eram os índios de etnia tapuia. Aqui na nossa região específica, eram os índios... Alexa, parar. Eram os índios Puri. Puri, Arari, Coroado, eles tinham diversos nomes, mas a etnia chamava Puri. Minha família tem descendência da etnia Puri, né, ali da região de Miguel Pereira. Mas os Puri, eles eram os típicos representantes dos tapuia. Por quê? O pessoal costumava falar na época que eram os índios que tinham que ser pegos a laço, porque eles não eram dóceis, eles não eram facilmente
assimilados pela cultura portuguesa, né? Eles lutavam contra isso. Era praticamente impossível escravizar um tapuia. A Eloá está colocando alguma coisa na tela aí. É o mapa, né, Eloá? Era, mas já tirei. Não, tranquilo, beleza. Eu já concluí com o mapa mesmo. Eu acho que chegou atrasado aí para você. Se você Tinha quiser... colocado, aí eu saí. Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tô tranquilo. Bom, isso aí é para vocês terem uma ideia de como era complexa a organização social na América antes da chegada dos portugueses, dos espanhóis, dos europeus, né, do modo geral. Já os espanhóis, eles encontraram lá na região do Caribe, e descendo um pouco para a América do Sul, eles encontraram civilizações mesmo, civilizações que já existiam, que já haviam sido formadas há mais de 1000 anos. A civilização maia, por exemplo, ela data de mais ou menos 100, 200 antes de Cristo. Então, eles já estavam aqui, eles já haviam desenvolvido uma cultura, eles já haviam desenvolvido vários conhecimentos, a gente pode até dizer conhecimentos científicos também. Eles tinham conhecimento de matemática, de astronomia, de engenharia, de arquitetura. A religião deles era complexa, né, com uma série de deuses, com uma série de ritos. A sociedade deles era estratificada, ou seja, existiam os reis, existiam a camada intermediária ali, né, abaixo do rei, existiam a camada mais pobre, existiam os escravos. Normalmente, os escravos eram prisioneiros de guerra capturados de outras etnias escravizados, né? Então, esses povos, a gente pode mencionar os incas, os astecas, os maias, que, vamos traçar um paralelo aqui, a gente pode dizer que os maias eram como se fossem os gregos da América. Eles eram uma civilização que havia atingido seu apogeu lá atrás, né? E os astecas eram como que os herdeiros da civilização maia. Não só os astecas, ali existiam diversas civilizações. Por exemplo, os astecas, quando eles ocuparam o território do México ali, eles construíram uma fabulosa cidade, né? Que era a cidade de Tenochtitlan, onde hoje é a cidade do México. Mais ao norte ali de Tenochtitlan existia a cidade de Teotihuacan. Essa cidade havia sido abandonada porque havia sido habitada por uma etnia que viveu ali antes dos astecas. Ou seja, então cidades aqui na América eram coisas que já existiam há milênios, né? Então os espanhóis, quando eles depararam com essa complexidade toda, eles só tinham uma coisa em mente: conseguir metais preciosos. Eles viram aquela quantidade de ouro e prata, e a ganância falou mais alto, eles nem procuraram entender o que eram aquelas pessoas, o que eram aquelas civilizações. Outro dia, conversando com um amigo, a gente estava fazendo assim, um pensamento meio contrafactual, assim: imagina se os espanhóis tivessem chegado aqui na América e tivessem entendido que aquelas pessoas já eram que eles tinham o próprio modo de vida deles e tivessem respeitado isso. Pessoal, olha só, a gente vai fazer aqui um tratado de comércio com vocês e a gente vai virar a nação amiga, nós não vamos invadir o território, vocês vão continuar tocando a vida de vocês. Aí eu perguntei para esse meu amigo, eu falei: o que você acha que seria hoje em dia os maias, os astecas, os incas? Ele falou: olha, esses povos, eles seriam mais ou menos como o Japão, porque o Japão viveu durante muitos séculos fechado para o resto do mundo. Eles não tinham contato com as civilizações ali do Oriente, eles já não tinham contato, muito menos com as civilizações do Ocidente. Então, quando o Japão se conectou de novo com o mundo, eles tinham uma identidade muito bem formada, como eles têm até hoje, né? E não é à toa que é uma das grandes potências econômicas hoje em dia. Então, ele imagina que... Anderson. Acho Oi? que a maioria dos problemas da América Latina não existiriam, né? Se isso tivesse acontecido. Sem dúvida. A gente costuma falar que a Europa é rica porque eles roubaram tudo que a gente tinha aqui.
não só daqui, da África, né, e da Ásia também. Mas isso aí é assunto para a gente discutir em próximas aulas, nas próximas aulas aí. Mas professor, Oi. professor, vou abrir um parênteses aqui. Eu acho que mesmo assim eles fariam, sabe o quê? Observariam por algum tempo, depois iam acabar com a aliança e invadir todo mundo, de novo. De qualquer maneira. Verdade. Eu acho que você tem razão, Henrique. Acaba acontecendo, né? A gente tenta ser otimista com relação ao ser humano, mas o ser humano sempre decepciona. Mas uma coisa interessante da gente pensar quando a gente pensa nesse encontro dos europeus com os povos nativos aqui, dá para traçar um paralelo legal. Eu até coloquei lá na apostila um vídeo que traça meio que esse paralelo aí. Imaginem vocês que a gente está aqui vivendo a nossa vidinha, né? A nossa vidinha de ser humano, tentando sobreviver nesse planeta cada vez mais hostil, e de repente aparece no céu, em cima aqui de Volta Redonda, uma nave espacial gigantesca. E dessa nave espacial descem seres, né, parecidos com a gente, mas um pouco diferentes, e com uma tecnologia que a gente nem sonha em compreender, uma tecnologia muito superior, né, que se o cara quiser, ele estala o dedo e acaba com todo mundo, e esse pessoal chega aqui e fala assim, a partir de hoje esse planeta é nosso. Foi mais ou menos o que aconteceu com os índios, com os povos nativos que viviam aqui no território, quando eles viram aquelas caravelas surgindo no horizonte. Eles nunca tinham visto aquilo. Eles nunca tinham visto aquelas pessoas, quando desceram da caravela, aqueles homens com aquelas roupas pomposas, né, com armaduras de barba. Índio normalmente não tem barba, né? Aqueles homens barbudos, cheirando mal de tantos dias no navio, né? A higiene europeia já não era lá essas coisas nessa época. E imagina o cara ficar um mês num navio sem tomar banho, sem poder fazer higiene. Eles devem ter achado, cheios de doença, exatamente lá, eles devem ter achado que era uma coisa praticamente de outro mundo. Então a gente consegue traçar o paralelo, foi meio que uma invasão alienígena que aconteceu aqui na América, né? E eram alienígenas não muito bem intencionados. Tanto é que aconteceu com os povos nativos o que a gente sabe que aconteceu. 90% das pessoas, dos seres humanos que viviam na América, na época dos descobrimentos, foi dizimada. Eles foram eliminados principalmente pelas doenças trazidas pelos americanos. Porque pensa bem, duas populações que ficam milênios isoladas, né, mesmo tendo a mesma origem, a origem comum lá na África, mas ficaram milênios isoladas. Então, elas desenvolvem anticorpos diferentes, né? A maneira do organismo dessas pessoas de lidar com o ambiente é completamente outro, porque os ambientes são completamente diferentes. Então, tanto os europeus, os africanos, os povos que vieram de fora para cá, trouxeram micro-organismos que não existiam aqui. E a mesma coisa, aqueles que chegaram aqui deram de cara com micro-organismos que não existiam na Europa. Então, houve essa troca de doença, né? Até a coisa se equilibrar, morreu muita gente. Morreu muita gente, é um capítulo muito triste da nossa história aí. Mas aí, vocês já se pararam para perguntar por que justamente Portugal e Espanha, eu estou falando aqui português e espanhóis o tempo todo, por que justamente Portugal e Espanha foram os primeiros a conseguir essa façanha de atravessar o Atlântico e aportar aqui em terras americanas? Alguém teria um palpite aí? Portugal, poderia dizer, por todos os investimentos também, né, do infante Dom Henrique, né? Isso, muito bom. Muito bom. A Isabela falou ali das grandes navegações, exatamente. Então, mas aí a história sempre surpreende a gente, né? Porque uma coisa está sempre conectada com a outra. Vocês imaginem que os portugueses e espanhóis só foram os primeiros a chegarem aqui porque os turcos otomanos invadiram Constantinopla. Caraca, o que tem a ver? O que tem a ver? Constantinopla está lá, né, no extremo oeste, no extremo leste da Europa, já na divisa com a Ásia, né?
A partir da invasão dos turcos otomanos, o que aconteceu ali em Constantinopla? Constantinopla, se você pegar no mapa depois e olhar, procura Constantinopla no Google Maps que você vai ver. Ela fica na beiradinha de uma grande massa de água ali, que é o Estreito de Bósforo. Ela fica na portinha do Estreito de Bósforo, que dá entrada por Mar Negro. Ali era o ponto de contato entre o Oriente e o Ocidente. Era o local onde a Europa encontrava a Ásia. Então, há milênios ali passavam as rotas comerciais dos produtos asiáticos vindo para a Europa e vice-versa. A rota da seda, que existia desde o ano 1000 e pouco, passava por ali. E a grande demanda por especiarias na Europa, especiarias, temperos, o próprio açúcar, né? Coisas que eram mais comuns na Ásia, eram muito valorizadas na Europa. O europeu, na época, na Idade Média, eles praticamente comiam comida sem tempero, né? O tempero que eles tinham era o sal, algumas ervas, etc. Eles não conheciam pimenta do reino, eles não conheciam noz moscada, cúrcuma. Esses temperos que são típicos lá daqueles países do Oriente, eles não conheciam na Europa. Então, quando se descobriu isso, através dessas rotas comerciais, isso teve um valor de mercado muito grande. Cidades como Gênova, ali Veneza, elas enriqueceram com base nesse comércio, né? Era o surgimento ali do mercantilismo, que já estava se encaminhando incipientemente para o surgimento do capitalismo no futuro. Bom, quando os otomanos, que eram um povo de religião islâmica, né, uma etnia muito grande, originária das estepes asiáticas ali do norte da Ásia, quando esse povo tomou a cidade de Constantinopla, que era justamente a capital do Império Bizantino, que era o contato do Oriente com o Ocidente, eles bloquearam essas rotas comerciais. Por quê? Automaticamente, eles eram um povo de uma religião diferente da religião europeia, que era a religião cristã. Eles eram muçulmanos. Valeu, Eloá. Eles eram povos muçulmanos, então eles não deixavam que os cristãos utilizassem as rotas comerciais para chegar até a Ásia. Então isso bloqueou esse caminho. Portugal e Espanha, eles estavam numa posição privilegiada para poder tentar descobrir um caminho por mar, uma rota marítima para se chegar até as especiarias que estavam ali na Índia, na China e etc. Bom, aí tem toda a história das grandes navegações, as primeiras circunnavegações da África ali, até vencer o Cabo das Tormentas lá no sul, na África do Sul, que a partir de quando o Vasco da Gama atravessou o Cabo das Tormentas, ele passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, porque marcou uma conquista muito grande nesse caminho para a África, né? Então você pensa bem, olha só, Vasco da Gama conseguiu cruzar o Cabo da Boa Esperança e chegar até Calicut, na Índia, em 1498. Eles estavam tentando há muito tempo descobrir esse caminho para as Índias. Um cara que teve uma ideia diferentona... Boa pergunta, eu vou responder isso daqui a pouco aí. Sobre o Américo Vespúcio, perguntaram aí. Um cara que teve uma ideia mirabolante e tentou convencer os reis a financiar uma expedição para tentar descobrir um caminho marítimo direto pelas Índias, navegando para oeste, foi o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo tinha uma ideia fixa e ele falava assim, olha só, se a Terra é redonda, né? Hoje em dia tem gente que diz que não é, mas eles falavam assim, se a Terra é redonda, se eu for tanto para a esquerda quanto para a direita, num determinado momento eu vou chegar no mesmo ponto. Então, Colombo pensou assim, se eu navegar para oeste, eu vou chegar do lado de lá no leste. Eu vou atravessar o planeta e conseguir chegar até onde estão as especiarias. Foi nessa jogada aí que ele acabou descobrindo
descobrindo, né, entre aspas, dizem que eles já imaginavam que poderia existir territórios aqui, ele acabou descobrindo a América. Bom, voltando um pouquinho aqui, a invasão dos turcos otomanos a Constantinopla foi tão importante que ela marca o fim da Idade Média. A partir desse momento, né, aconteceu ali em 1453, o sultão Mehmed II, que era o sultão dos turcos otomanos, toma Constantinopla. A partir desse momento, termina a Idade Média e inicia-se a Idade Moderna. Então, todo o desenrolar dos descobrimentos acontece já na Idade Moderna, que é a época do mercantilismo, que é esse comércio, o comércio globalizado começando a tomar forma aí. Bom, vamos fazer aqui rapidamente como foi essa dinâmica das navegações até chegarem aqui na América, no Brasil, né? Olha só, Cristóvão Colombo, em 1492, consegue, tentando navegar para oeste, para alcançar o Oriente, ele acaba chegando aqui na América, né? Foi um marco. Só que acontece o seguinte, existem pesquisas hoje em dia que dizem que Portugal, a partir do descobrimento do Cristóvão Colombo, Portugal começou a tentar chegar também em algum território do lado de cá. Eles pensaram o seguinte, bom, se Cristóvão chegou em algum lugar ali, mais ou menos no Equador, mais para o sul deve ter alguma coisa também. E aí tem uma tese agora que defende que em 1493 um português chegou aqui no Brasil. Esse português chamado de Duarte Coelho. Por que o Duarte Coelho não é oficialmente o descobridor do Brasil? Porque Duarte Coelho havia sido contratado pelo rei de Portugal por baixo dos panos. Duarte Coelho era um pirata, né? E ele foi contratado em 1493 com essa missão. Fala, você vai navegar ali, mais ou menos na direção que o Colombo foi. Quando você chegar mais ao sul e você topar com terra, você volta aqui e avisa pra gente. Então, Duarte Coelho chegou no território brasileiro, dizem que ele aportou mais ou menos ali na região onde hoje é o Paraná, né? Dizem que ele bateu ali em 1493 e voltou para Portugal com essa notícia, olha, tem terra lá, então a gente precisa fazer uma expedição para efetivamente tomar essa terra. Só que Portugal e Espanha, eles acabaram ganhando muito poder com essa história dos descobrimentos aqui para o lado de cá, que eles fizeram uma proposta desses territórios. Ah, legal. Legal, Thalita. Esses territórios que foram descobertos, que estavam sendo descobertos, Portugal e Espanha, com o apoio do Papa, né, com o apoio da Igreja Católica, que era o grande poder moderador da época, né, que era o poder que estava acima da Igreja, só Deus. Então, acima dos reis estava o Papa. Com o apoio do Papa, eles fizeram a proposta de um tratado, né? Primeiro foi a bula intercoeteira, que dividiu os territórios além ali do arquipélago dos Açores para cá, pertenceria à Espanha, do arquipélago dos Açores para lá pertencia a Portugal. Só que isso não foi vantajoso para Portugal, porque eles acabaram ficando sem nenhum território na América. Então, eles fizeram a proposta de um outro tratado, que aí vocês conhecem bem, porque é o que se fala na escola o tempo todo desse tratado, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividiu a América entre Portugal e Espanha. Claro que sob o protesto das outras potências europeias que falaram, quem foi que teve um rei lá, francês, que falou assim, que eu queria ver a parte do testamento de Adão, onde ele divide o mundo entre Portugal e Espanha, né? Eu acho que foi Henrique IV. Isso. Então, Portugal e Espanha viraram senhores absolutos dos territórios, principalmente aqui na América do Sul e na América Central, a partir desse momento.
A posição geográfica de Portugal e Espanha na Península Ibérica facilitou, né? Porque a Península Ibérica, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que ela é bem projetada para dentro do Oceano Atlântico. Então, ficava mais fácil para eles chegarem tanto na África quanto aqui do lado de cá, na América do Sul. Na apostila que eu coloquei aí, tem a recomendação de um vídeo que fala sobre essa... Porque são duas teses, né? A tese da descoberta ocasional, de que Pedro Álvares Cabral vinha navegando em 1500 e ventos trouxeram ele para oeste, ele acabou batendo aqui no Brasil, como existe a tese da descoberta proposital, né? De que ele já veio com essa missão do rei de Portugal de chegar aqui e tomar posse do território brasileiro, porque eles já sabiam, desde 1493, que existiam terras aqui, nessa área. Então, o Duarte Coelho chegou a fazer até um mapa da costa brasileira na época, tinha lá um cartografista na tripulação dele que fez um desenho bem preciso da costa brasileira. Então, eles já sabiam. Só que as duas teses são válidas, tá? As duas teses são consideradas pela historiografia. Então, quando vocês forem fazer prova, vestibular, Enem, etc., pode cair tanto uma tese quanto a outra. As duas são válidas. Até chegarem no consenso, está valendo as duas. Bom, o principal interesse dos portugueses aqui desde o início da exploração deles aqui no Brasil, foi a localização de metais preciosos. Tanto é que a primeira coisa que lá na comunicação gestual deles com os índios, a primeira coisa que eles perguntam para os índios é se existe ouro. Onde é que tem ouro? A gente precisa de ouro, a gente quer pegar ouro. Onde é que tem ouro por aqui? Só que eles levaram muito tempo para localizar ouro aqui no território brasileiro. A gente vai falar disso mais para frente. O fato é que, como não havia nenhuma riqueza mineral aqui no Brasil, a única riqueza que eles encontraram foi o extrativismo do pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira, né, que tem... A seiva dela é um corante muito vermelho, cor de brasa, e era muito utilizado, muito valorizado, aliás, na Europa. O vermelho, se vocês olharem ao longo da história, os reis usam mantos vermelhos, né, as pessoas mais poderosas usam roupas vermelhas, porque o vermelho era a cor mais difícil de se conseguir na natureza. Então, por isso que o pau-brasil era tão valorizado. Então, a partir de 1500 até mais ou menos 1530, o que os portugueses fizeram aqui no Brasil foi simplesmente extrair pau-brasil. Exatamente, Eloá. De início não houve uma colonização. Eles só vinham aqui, tinham algumas feitorias, né, que eles criavam para depositar a madeira que os índios acabaram ajudando também a cortar, e vinham os navios e levavam essa madeira para a Europa e PT saudações. Não tinha nenhuma atividade econômica, nem nada aqui no Brasil. O Brasil era apenas um território onde eles extraíam essas riquezas. Sendo a principal delas o pau-brasil, né? O grande objetivo deles era localizar metais preciosos. E aí tem uma curiosidade muito, muito grande com relação a isso, porque esse período de 1500 até 1530, a gente chama de período pré-colonial. Não, minto. O período de 1530 até 1549, a gente chama de período pré-colonial, sendo que até 1530 não tinha nada de administração portuguesa aqui no Brasil. Em 1530, eles pensando em ocupar efetivamente o território, porque o território, como os portugueses não tomaram efetivamente posse dele nesses 30 anos, ele era muito assediado por navios de outras nações. Então eram franceses, holandeses, alemães e ingleses que vinham para cá para extrair também pau-brasil e extrair também outras riquezas, e fazer contato com os índios, e fechar aliança com os índios, etc. Então, Portugal ou tomava posse efetiva do território, ou eles iam perder esse território. O Brasil hoje seriam vários países colonizados, cada um por uma potência europeia. Como é que o rei de Portugal, como é que ele resolveu esse problema de colonizar um território tão grande? Ele criou um sistema chamado de capitanias hereditárias.
que vocês também já ouviram muito falar aí no ensino fundamental e no ensino médio. A primeira coisa que se aprende de Brasil é capitanias hereditárias, porque a primeira forma de presença efetiva dos portugueses no território brasileiro a partir de 1530 foram com as capitanias. Só que as capitanias, elas não eram o governo português que administrava. O rei de Portugal selecionou algumas pessoas lá que tinham muito poder aquisitivo, né, que tinham capacidade para gerir grandes territórios, e nomeou os donatários dessas capitanias. Eles teriam direito sobre a terra, teriam direito a cultivar aqui, teriam, na verdade, poder de vida ou morte sobre a vida dos colonos que viessem para cá. Eles seriam praticamente os reis daqueles pequenos territórios. Isso, a colonização começou basicamente com exploração, né? E essas capitanias, então, pertenciam a esses figurões que eram chamados de donatários. A maior parte dessas capitanias foi à falência logo, porque era praticamente impraticável você tomar conta de um território, porque além das dificuldades práticas, da dificuldade de logística e de comunicação com Portugal, com Lisboa, né, que era a metrópole deles, havia também os índios, que já estavam vivendo aqui, os povos nativos. E os povos nativos não deixaram barato, né? Eles faziam constantemente guerras contra os colonos, invadiam, destruíam as propriedades, tentavam expulsar esses colonos daqui. A história até inverte, que se você pegar determinado material histórico, você vai ver ali que eles invertem, eles colocam como se os índios estivessem violando os direitos dos portugueses, que tentavam civilizar aqui, que tentavam ocupar o território, quando, na verdade, eles estavam invadindo o território dos povos nativos, né? Mas isso é outra discussão. Vamos focar no que a gente está pensando aqui, que é a administração portuguesa. Em 1549, o rei percebeu que as capitanias hereditárias não iam dar certo. Duas capitanias hereditárias só vingaram, a capitania de Pernambuco, né, e a capitania de São Vicente, que foram as mais prósperas. Por quê? Porque essas capitanias investiram no cultivo de um produto que já era cultivado por Portugal nos Açores, que é a cana-de-açúcar. Então, eles focaram na economia da cana-de-açúcar. O donatário da capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza, São Vicente, aliás, né, que é a cidade de São Vicente hoje, foi a primeira vila fundada no Brasil. Ela foi fundada em 1532. Foi fundada por Martim Afonso de Souza. Dizem algumas teorias, dizem as más línguas, que Martim Afonso de Souza quis ir até São Vicente, quis fundar a capitania dele ali, por quê? Ali era o final do caminho do Peabiru. Já ouviram falar do caminho do Peabiru? Já. Então, era uma estrada, grande parte dessa estrada pavimentada, né, um caminho pelo meio da mata, algumas partes dele pavimentada, que saía de São Vicente e chegava até Cusco, na capital do Império Inca, no Peru. Subia ali os contrafortes andinos, né, chegava até Cusco, que era o centro do Império Inca. Alguns historiadores acreditam que esse caminho havia sido feito pelos Incas, porque os Incas tinham interesse em colonizar as tribos aqui dessa região do sul do Brasil, né? Sul, sudeste do Brasil. Porque era assim que o Império Inca, na verdade, ele não é um império. Quando você fala em império, você pensa no Império Inglês. Tem um rei e o rei manda em tudo. Não, na verdade, o Império Inca era mais uma confederação. O Sapa Inca, que era o imperador, ele ia com as... Mais ou menos como o Império Romano fazia. Ele chegava num lugar onde tinha uma etnia lá que eles não conheciam, né? Que ele chegava e falava, olha só, é o seguinte, nós somos mais fortes, mais poderosos que vocês, ou vocês passam a pagar tributos para a gente, ou a gente vai entrar em guerra com vocês. Então, esses povos passavam a pagar tributo com produtos agrícolas, etc., para o Império Inca, mas eles continuavam vivendo da forma como eles viviam. O Sapa Inca não tentava mudar a religião, nem a estrutura social desses povos.
E aí, dessa forma, a influência do Inca, do imperador Inca, foi crescendo e eles estavam fazendo, em vias de fazer a mesma coisa aqui no território brasileiro. Então, Martim Afonso de Souza chegou aqui, obviamente, com a intenção, o sonho dourado dos portugueses de descobrir metais preciosos, né? E através do caminho do Peabiru, ele imaginava chegar até as minas de prata que existem lá nos Andes, né? As minas de Potosí, na Bolívia, aquela região toda ali. Mas a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui, uma das primeiras coisas, em 1534, ele fundou um engenho. A ruína desse engenho, que é o engenho de São Jorge dos Erasmos, existe até hoje lá em São Vicente, você consegue visitar. É um sítio arqueológico mantido pela USP. Está muito bem conservadas as ruínas, assim, você vê perfeitamente a configuração do engenho. Na nossa próxima aula, a gente vai falar da economia açucareira. Então, a gente vai descrever bastante como é que funcionava um engenho de cana, e a gente vai poder... a professora Eloá está respondendo aí um comentário que eu comecei a ler, mas não deu tempo de ler, porque eu estou concentrado no que eu estou falando para vocês. Mas, beleza, Eloá, eu entendi o contexto aí, né? Beleza, a gente tem uma ideia de que os europeus, eles vieram colonizar tanto a África, quanto a Ásia, quanto a América, com um pensamento muito, como é que eu posso dizer, muito cínico da parte deles, que era a questão do fardo do homem branco. Eles achavam que, como eles eram as nações civilizadas, entre aspas, eles tinham a obrigação de levar essa civilização deles para os povos menos desenvolvidos, quando, na verdade, não existia nem mais desenvolvido, nem menos desenvolvido, cada um tinha ali o seu modo de vida próprio. Né? Não dá para você generalizar e falar, os índios aqui no Brasil eram um bando de miserável que vivia em cabana. Não, era o modo de vida deles. A mesma coisa na África, e sendo que a África, na África haviam impérios riquíssimos, né? Não havia, quando você pensa na África, você pensa em tribos também primitivas, mas não, eles tinham cultura, eles tinham conhecimento técnico, científico para fazer grandes construções, eles tinham grandes impérios ali na África. Mas voltando para a nossa realidade aqui no Brasil, então Martim Afonso de Souza, em 1534, sim, o Moraes está falando da pós-colonização, beleza, mais ou menos o que restou depois da pilhagem que a Europa fez nos outros territórios do mundo, né? Mas aí a gente vai discutir isso mais numa próxima aula também. A partir desse momento que Martim Afonso de Souza funda um engenho, e aí começam a prosperar os engenhos também fundados em Pernambuco, quase que o Brasil migra para uma nova realidade. O primeiro produto a ser cultivado, a primeira cultura agrícola do Brasil é a cana-de-açúcar. Né? A cana-de-açúcar acabou se tornando uma monocultura porque só se cultivava cana aqui. O Brasil tem essa característica, né? Sai a cultura da cana, entra a cultura do café e etc. Vai substituindo ao longo do tempo. Mas na época do plantio da cana também se cultivava por aqui algodão, tabaco, mas em menos quantidade. O que dominava a economia mesmo do Brasil era a cana-de-açúcar. Essa cana era produzida aqui e era enviada para a Europa para ser refinada. Os grandes comerciantes da época que eram especialistas no mercado da açúcar, eram os holandeses. Tanto é que Martim Afonso de Souza, quando fundou o engenho de São Jorge dos Erasmos, ele fundou em sociedade com uma companhia holandesa. Mas isso é assunto para uma próxima aula aí. Quando chega 1549, o rei de Portugal percebe que as capitanias hereditárias não deram certo. O objetivo que ele tinha de colonizar o Brasil, de transformar esse país, aliás, transformar esse território num país de portugueses, havia falhado. Então ele manda para cá um representante dele para governar todo o território.
são os governadores gerais. Então, em 1549, termina o período pré-colonial e inicia-se efetivamente o período colonial, porque há uma administração, existe um representante do rei de Portugal com poderes absolutos aqui no território, que é o governador-geral. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que por acaso era tio do Martim Afonso de Souza. A partir desses governos gerais, a administração portuguesa, a coroa portuguesa toma efetivamente posse do território, né? Isso não quer dizer que outras nações não tentaram invadir aqui e dominar aqui. A gente vai ver isso mais para frente. Franceses, holandeses, e assim por diante. Bom, gente, concluindo aí. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim, professor. Toda hora eu fico com medo de ter perdido a conexão aqui. Concluindo aqui, eu queria deixar aberto aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram pontuar aí. Não, eu só gostaria de comentar uma coisa, né? Coisa engraçada essa aí. Né? De todas as capitanias, né? 5 eram do Martim Afonso e do irmão dele. Você está olhando o mapa que está aí na apostila, né? Não. Né? Porque na apostila tem o mapa. Pero Lopes de Souza, que é irmão dele, né? Sim, Pero Lopes que desapareceu em 1546 ali Isso. Da Índia, né? Martim Afonso. Na verdade, todos esses donatários, os que vieram governar as capitanias, todos eles eram aristocratas, né? Fidalgos lá de Portugal, próximos à coroa, homens de confiança do rei, e o rei deu esse presente de grego para essa galera, né? Porque você vai para o meio do nada e você vai tentar construir uma civilização lá no meio de índio e no meio... Uma coisa que eu me esqueci de falar: a cana-de-açúcar foi a primeira cultura agrícola brasileira, mas a cana-de-açúcar tem uma mancha triste na história, né, da cultura da cana, porque foi a partir da cultura da cana que foram trazidos aqui para o Brasil os primeiros africanos escravizados. Então, o comércio de escravos, o tráfico de escravos e a escravização de africanos no Brasil começa com o período do açúcar. Porque os índios... Aí, alguns historiadores antigos, né, hoje não se fala mais isso, mas alguns historiadores antigos falavam porque o índio era preguiçoso, não queria trabalhar, e aí o português preferiu trazer o africano e tal. Não é que o índio era preguiçoso, é que a realidade do índio era uma coisa tão diferente. Ele vivia aqui cultivando pouca coisa, aproveitando mais o que a natureza oferecia para ele de imediato ali. Então, a ideia de ser escravizado, a ideia de viver trabalhando dia e noite, era uma coisa que não fazia sentido nenhum para eles. Tanto é que muitos índios preferiam cometer o suicídio do que viver escravizados. Os africanos eram mais dóceis? Não. Os africanos também não tinham essa característica de aceitar ser escravizados, mas os africanos, eles sofreram a violência de serem sequestrados no país de origem deles, no território de origem deles, e trazidos para um lugar onde eles não conheciam nada. Era um ambiente completamente diferente, um mundo completamente novo. Então, para eles serem subjugados, foi muito mais fácil os portugueses conseguirem subjugar os africanos aqui em território brasileiro. Mas a gente vai ver ao longo da história do Brasil que os africanos lutaram também, né? O Quilombo de Palmares está aí para provar que eles não eram fáceis de dominar. Eló, quer acrescentar alguma coisa? Tem os aspectos religiosos também, né? Que a igreja, o índio, ele poderia ser catequizado, né? Ele poderia se tornar cristão. Já o africano não, né? Tem aquela história de que os africanos são descendentes de Cã. Cã. Então, sim, eles não poderiam ser, não tinham salvação, eles não tinham o que fazer com eles, então eles tinham que trabalhar, porque trabalhando ali eles iam, de certa forma, ser meio que absolvidos, enquanto os indígenas, eles poderiam ser convertidos através do catequismo.
Da catequismo. Inclusive, a vinda dos europeus para a América, elas têm um caráter de cruzada cristã também. Lá na Idade Média, na história geral aí com o professor Gilberto, vocês vão estudar sobre as cruzadas, né? Aquela cruz de Malta que os navios portugueses tinham lá nas suas velas, né? A cruz de Malta é a cruz gamada que os templários usavam também lá no Oriente Médio quando das cruzadas. Então tem esse caráter. Eles tinham o pensamento seguinte: nós estamos indo salvar aquelas almas que não conhecem a fé cristã. Os índios viviam em pecado até o momento em que eles conheceram a fé cristã e foram salvos pelos portugueses. É uma coisa completamente distorcida aí. É interessante porque a gente consegue ver a colonização não só como um interesse comercial, né, um interesse em pedras preciosas, mas também um interesse religioso, tem outros aspectos que faz ser possível esse processo de colonização no Brasil. Sim, exatamente. São vários fatores, não é uma coisa linear e não é uma coisa simples. Mexeu com os vascaínos. Ô, Moraes, olha só, vou mexer mais ainda com os vascaínos aí. Você sabe quem foi o segundo maior navegador da história portuguesa? Vasco da Gama. Pois é, o Vasco da Gama está sempre em segundo. O Vasco ganhou, hein, gente, hoje. O Vasco ganhou hoje. Eu queria dizer isso. Pessoal, 9h40, estamos encerrando a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá tempo, né? Valeu, obrigado. A participação de vocês também foi excelente. Agora falou de futebol aí, já era, né? A galera vai embora. Por favor, não fale mal do Vasco. Não, eu tô falando mal demais. Vasco, não. A gente já sofre demais. Ô, professor. Oi. Hoje foi, como fala que negócio de... Flamengo deixou pra como fala, para os torcedores do Vasco ainda ter esperança, entendeu? Isso aí. Deixou para sempre assim, o Flamengo sempre deixa. Deixar ganhar aí, para os caras terem uma esperança, botar naquele ânimo, entendeu? Pra depois. Essa não, o Vasco e o Flamengo é competição pura, eles não deixaram por isso não, tá? 17 jogos no próximo a gente ganha e só depois de 16 jogos ganha de novo, é assim. É isso aí. Show de bola. Gente, muito obrigado, tá? Foi excelente aí a participação de vocês. Eloá, valeu pela força aí. Agora eu tenho que arrumar um jeito de não dar problema toda vez que eu for gravar a aula, não ficar travando o navegador. Vou perguntar pro Davi como é que eu resolvo isso, que o Davi é o nosso cara da informática aí. Você pode entrar 2 vezes. Você entra pelo computador e deixa gravando, mas aí você tira sua câmera e seu áudio. Aí você entra pelo seu celular e dá a aula. Então, acho que aí não vai travar, porque você não vai estar gravando. Será que eu consigo gravar também pelo celular? Pelo celular, eu acho que não dá, não. Aliás, não, né? Acho que... Eu não sei se nesse aqui. Eu sei que no Jitsu dá. Aqui eu acho que não dá. Eu acho que se eu logar no celular com a conta do Map aí, eu consigo gravar. Boa noite, Laís. Valeu. Mas eu acho que o problema do celular, no caso... Valeu, obrigado. Tchauzinho, gente. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o problema de você gravar com celular, ô Anderson, é que você não vai ter essa tela panorâmica, igual a gente está tendo aqui no computador, que você consegue ver todo mundo, e se eu fizer uma apresentação, você consegue ver. No celular, você vê meio que um por um. Boa, né? É verdade. Aí na hora da gravação fica legal para quem precisar assistir depois. É verdade. Eu vou ver o que eu resolvo aqui, mas essa sugestão sua de usar o celular, que eu posso colocar o celular aqui e dou aula no celular tranquilo. Eu geralmente uso. Beleza, Ana Beatriz. Pode deixar que eu vou encerrar aqui a gravação. Obrigado. Vou ter encerrado uma vez para não correr o risco de perder. É mesmo. Vou esperar a boa vontade do meu computador, de abrir o menu. Professor? Oi. Quando você falou das capitanias, a minha professora de geografia, ela fez um comentário, ela comentou sobre isso na aula. É a época que tinha as Sesmarias e tal?
Então, eles costumavam chamar, até hoje se chama grandes extensões de terra de sesmarias. O rei fazia a cessão das sesmarias, né, que compunham a capitania, fazia a cessão das sesmarias, mas o cara não era o dono da terra, ele tinha um termo de utilização daquele território durante um certo tempo. E ele poderia passar esse direito para os filhos, né, tanto é que as capitanias eram hereditárias, mas ele não era efetivamente dono do território, não. O território continuava pertencendo à coroa portuguesa, ele só administrava. Mas sesmarias são grandes extensões de terra. As capitanias hereditárias, inclusive, são a origem do latifúndio no Brasil, né? Esses grandes proprietários de terra são os descendentes dessa galera aí. Ela estava falando sobre isso, sobre a desigualdade de distribuição de terra, de por exemplo, terra de agricultura, sabe? Certo. Que tem correto. gente muita terra e gente que tem um pedacinho pequenininho para plantar. Isso, a questão E a origem de toda essa desigualdade vem das capitanias. Perfeito, a questão da reforma agrária, né, que precisava ser feita no Brasil. Um bom aspecto, pena que a gente não lembrou disso para falar na hora da aula, mas